ponto, uma vírgula que está fora do lugar, que você precisa colocar no lugar para que vire a chave e você consiga realizar determinado sonho, gasta mais e vive nesse loop de trabalho, ganhar mais e gastar mais. Isso é a corrida dos ratos. Esse vídeo é sobre os 3 pilares que você precisa saber para aplicar na sua vida e começar a sair dessa fase da corrida dos ratos para essa fase da multiplicação financeira. Se você tem a sensação de que hoje você gasta tudo aquilo que ganha, você está preso na corrida dos ratos. Você já deve ter ouvido falar nesse termo. A corrida dos ratos é nada mais do que viver um loop, um ciclo vicioso, ruim. Esse ciclo é o trabalhar mais, ganhar mais, gastar mais e viver esse loop infinito. O primeiro pilar que eu vou comentar com você é o pilar que eu chamo de pensar positivo. Esse pilar, para introduzir e falar um pouco sobre este pilar, eu vou ler um trecho deste livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi um livro que eu li em 2019, que foi um livro no qual, naquele momento, me trouxe uma consciência e a partir dele eu comecei a buscar novos conhecimentos relacionados à psicologia positiva, a comportamento humano, a autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá ao trecho. Mais de uma década de pesquisas revolucionárias nos campos da psicologia positiva e da neurociência comprovaram sem sombra de dúvida que a relação entre sucesso e felicidade é, na verdade, o contrário do que a gente costuma acreditar. Graças a essa ciência de vanguarda, agora sabemos que a felicidade precede o sucesso e não resulta dele, e que a felicidade e o otimismo na verdade promovem o desempenho e a realização. Então, e que a felicidade e o otimismo na verdade eles promovem o desempenho e a realização, proporcionando a nós a vantagem competitiva que no livro o autor chama de benefício da felicidade. Esperar a felicidade restringe o potencial do cérebro para o sucesso, ao passo que cultivar, buscar, ir atrás da positividade, então a positividade ela vem a estimular a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, o que por sua vez melhora o nosso desempenho. Então foi a partir de 2019 que eu comecei realmente a me autoavaliar, a olhar para dentro, olhar para aquilo que eu queria resolver. E esse trecho, olha que bacana, ele fala que é o que a gente acredita, né? Eu acho que tá no nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, assim, de que a gente algo precisa acontecer pra gente ser feliz. E não. A gente precisa ser feliz antes de qualquer coisa acontecer. E como é difícil quebrar isso dentro de nós, mas é muito importante. Outro ponto paralelo que eu trago aqui nesse pilar, sobre o nosso comportamento humano. Então existem ferramentas, algumas muito aplicadas no mundo corporativo, que eu sempre comento, que é o DISC. Essa ferramenta, ela nos traz uma consciência de realmente o que eu preciso, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos e o que eu preciso melhorar em relação ao meu comportamento. Aqui ele fala em otimismo, né? Ele fala que a felicidade e o otimismo, na verdade, eles promovem o desempenho e a realização. Então, o otimismo também, ele é extremamente importante para que a gente olhe ao nosso redor, o otimismo, a felicidade, a gratidão, para que a gente olhe ao nosso redor e entenda que está tudo bem. Algum detalhe ou outro talvez precise melhorar e sempre nós vamos ter pontos a melhorar, mas está tudo bem e que isso me traga satisfação, me traga felicidade, me traga realização hoje. Para quê? Para que eu possa dar novos passos, para que eu possa ter mais consciência de realizar, de agir e aí sim buscar resolver determinado ponto, determinada problema no qual eu estou passando. Para fechar esse tema, esse pilar, quando a gente fala em pensar positivo, é olhar para dentro, é o autoconhecimento, é a autoavaliação. Agora eu vou comentar sobre o segundo pilar. O segundo pilar trata-se de organizar a sua vida. E quando eu falo organizar a sua vida, eu naturalmente tendo a ser uma pessoa mais organizada em todas as áreas da vida. Olhar aqui, deixar a casa organizada, deixar o ambiente de trabalho organizado, e quando eu comecei a olhar para dentro e me organizar por dentro, que a gente externa aquilo que está dentro de nós. O que dentro de mim eu preciso resolver para me organizar? Esse ponto de organizar a vida, aqui eu não vou trazer só exemplos de organização financeira,
Mas um primeiro pilar para você que está querendo construir o seu patrimônio financeiro, ter uma segurança financeira, é, gente, se organizar. O dinheiro, ele é o fim, ele não é o meio. Então, se o dinheiro, ele não é o meio é o quê? É o pensar positivo. O meio é a organização do ambiente, organização interna das suas ideias. O organizar financeiramente, ele precisa acontecer. Então você precisa ter um mínimo de organização, saber quanto você recebe, o que você está pagando, como você está pagando, para aí sim você conseguir partir para uma etapa de sobrar dinheiro, de guardar esse dinheiro, de entender como você vai multiplicar esse dinheiro. E multiplicando o seu dinheiro, aí que você começa a construir o seu patrimônio financeiro. Lembra das fases da construção de patrimônio? A primeira fase é a fase que eu chamo da corrida dos ratos. Mas a primeira fase de construção de patrimônio é aquela na qual a gente está começando a nossa vida financeira e a gente está começando, quer construir muita coisa, quer conquistar muita coisa, comprar muita coisa. E aí acaba que você fica negativo, né? Entra, mas aí você tem que fazer o financiamento do carro, o financiamento da casa, o financiamento disso, daquilo. Você tem que pegar crédito para tudo quanto é lado para conseguir construir algo financiado. Porém, tem algumas pessoas que não vão conseguir passar para a segunda fase. Algumas pessoas vão se manter sempre nessa primeira fase, que é a corrida dos ratos. A segunda fase já é uma fase que você começa a se equilibrar, já é o alicerce. Você começa a ter a sua reserva financeira e a partir disso você vai criando esse hábito, essa organização financeira, essa organização da sua vida. O terceiro pilar já é o pilar, e eu vou iniciar o terceiro pilar, você multiplicando o seu dinheiro, construindo o patrimônio que vai te dar segurança, tranquilidade, liberdade. Esse pilar é o pilar do dinheiro, é o pilar dos investimentos, que é a minha área técnica, onde eu me formei em economia, enfim, fiz diversos cursos na área técnica mesmo, gestão financeira, controladoria, análise de investimentos e por aí vai. Então essa parte de investimentos financeiros, gente, ele é o fim do fim. Então precisa existir esse meio, precisa existir esse alicerce, essa base, esse início para que você consiga chegar bem a esse patamar. Levar essas pessoas. Qual é o livro? O livro é esse aqui, O Milionário Mora ao Lado. Eu não dei nada para esse título, mas depois que eu comecei a ler esse livro, ele é o resultado de muitas pesquisas desses dois autores, pesquisas em campo mesmo, reais, pesquisa científica, e aí foi compilado tudo nesse livro aqui. É a realidade do mercado americano, não é a realidade do nosso, aqui do Brasil, mas que de alguma forma a gente consiga aproveitar algumas coisas. Então eu vou ler esse trecho. A definição de rico. Peça ao americano médio que define o termo rico. A maioria daria a mesma definição que se encontra nos dicionários. Para eles, rica é a pessoa que tem abundância de posses materiais, de bens materiais. Nós definimos a riqueza de outra maneira, o autor falando. Não definimos rico, afluente ou abastado em termos de posses materiais, de bens materiais, tá? Muitas pessoas que exibem um estilo de vida de alto consumo não têm nenhum investimento ou têm muito pouco. Eles também não têm bens que se valorizam ou que gerem renda, nem ações, bônus, empresas particulares, participação em empresas e por aí vai. Inversamente, as pessoas que nós definimos como ricas têm muito mais prazer em possuir uma quantidade substancial de bens que se valorizam, que são esse dinheiro trabalhando para essas pessoas, esse patrimônio que vai crescer naturalmente, do que ostentar um estilo de vida de alto consumo. Então, olha só, riqueza, voltando ao que nós aprendemos, ao que nós vemos culturalmente, ao que está no nosso inconsciente, porque a gente já cresceu com isso, a gente já cresceu ouvindo e vendo isso de várias pessoas, que é o senso comum, que riqueza está atrelada, casa, carro, todos aqueles bens materiais, a entrar em determinada loja e comprar roupas de marca e por aí vai. Mas não, o autor do livro
depois que ele veio a fazer essa pesquisa, né, com pessoas que ele separa em dois lados, né, as pessoas ricas realmente, ricas em patrimônio, que vai, né, trabalhar para essas pessoas, e pessoas pobres, né, aparentemente ricas, mas pobres. Então ele vem trazer esse paralelo, e aí ele traz como essas pessoas aqui, elas buscam, essas pessoas que têm esse lado de buscar investir o dinheiro de forma correta, investir o dinheiro de forma que esse dinheiro vai realmente trabalhar para elas em algum momento da vida. Essas sim são pessoas que têm tranquilidade, segurança, liberdade de falar, não, eu vou tirar essa semana, vou viajar, vou descansar, vou ficar com a família, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e por aí vai. Esses foram os 3 pilares que eu utilizo, que eu venho aplicando na minha vida. São conhecimentos que eu busco diariamente através dos meus estudos, dos investimentos que eu faço nos meus estudos, nos cursos, livros e por aí vai, né? Pessoas que eu tenho como referência. Eu convido você a seguir o meu canal, aonde eu sempre vou trazer conteúdo relacionado a esses 3 pilares: comportamento, pensar positivo, organização, não só financeira, mas organização de vida também. Como eu disse, dinheiro, ele é fim, ele não é meio. E se ele é fim, eu preciso organizar aqui tudo para que eu consiga chegar a essa etapa em que o dinheiro, ele é algo positivo para mim, em que esse dinheiro ele está me trazendo algo positivo, ele está me trazendo algo que vai me ajudar daqui para frente e não me atrapalhar. Então, que esse sentimento em relação ao dinheiro, você entenda, será que hoje o seu sentimento em relação ao seu dinheiro, ele é positivo ou negativo? Eu tenho certeza que é negativo, mas que você consiga, a partir desse vídeo, começar a pensar como eu posso fazer para me organizar, e que a partir desse próximo ano eu já consiga trazer e aplicar um pouco desses pilares. Me siga aqui no canal para que você consiga acompanhar esses vídeos.